Oi! Ei, tudo É, certo? Oi, Tudo bem? Peraí que eu vou organizar aqui, que é tudo improvisado, né, gente? Vocês sabem que nós estamos aqui. E aí, tudo bem, meninas? tudo bom, e você? Tudo bem? A gente estava testando aqui, se divertindo, né? Mas, peraí vamos que eu lá, a gente quero vai conseguir acionar o registrar, vai dar aplicativo. tudo certo. Só pega a tacinha de vinho aí pra gente poder justificar aí nosso atraso. Tô brincando, né? Nosso atraso. Tá Peraí que ótimo. as crianças estão tentando. Aí, ó, pode, vocês estão lindas, gente. A Tá Tati bom? ontem falou pra mim Tá, assim: você tá um tá pouco ótima, exagerada a amiga. maquiagem. Não é? Viu, Tati? Tá entendendo qual que é a do Instagram, amiga? É isso aí, né? Tudo Só bem com diversão. vocês? Tudo bem com vocês? Tudo bom, obrigada pelo convite, Aline. E obrigada Assuntos. por vocês terem conseguido participar, né? Aqui, ó, eu queria fixar esse meu aqui, fixar meu comentário. Pronto, não estava conseguindo fazer. Gente, talvez alguma criança invada aqui a minha live, porque o meu marido precisou sair, olha que legal. Eu tô sozinha. Eu liguei a TV e eles estão lá na sala assistindo. Então a gente vai ver o que vai rolar, né? O assunto é bom para eles invadirem. Então, né? Você viu? Eu espero que o meu marido também esteja vendo a live, né? É bom, Um então. pouquinho mais, né? Então, assim, primeiro, obrigada. A gente almoçou outro dia, foi super gostoso. Ainda tô devendo uma visita aí pra Tati, né, Tati? Mas Tô te obrigada por a gente ter esperando. conseguido aí se falar. E é um tema que gosto muito da ideia de ter especialistas para me ajudar aqui nessas discussões, porque muitas vezes a gente vivencia muitas dificuldades, não só na vida pessoal, mas obviamente a gente está falando da questão do consultório pediátrico, né? E a gente acaba acompanhando muito as famílias, né? E a gente vivencia as dificuldades, enfim, que a maternidade acaba gerando, porque eu não sei se vocês concordam com o que eu vou falar, mas muitas vezes a maternidade ela é muito romanceada, né? A gente A tem maioria das vezes. a maioria das vezes, né? A gente tem essa visão romântica, né? Da maternidade, do casamento também. Eu sou meio cruel, eu acho que a gente ainda romancia muito a questão do casamento, é tudo muito amor romântico, né? E a vida, às vezes, ela não ajuda muito, né? Porque às vezes é cruel mesmo, né? É Ainda difícil bem, não lidar ia com a ficar para realidade. viver um conto de fadas, né? A gente tem que Exato. ter dias bons e Mas, maus. exatamente. Mas o tombo é Então, grande, né, Aline? oi? O tombo acaba sendo grande, né? O Quando... tombo muitas vezes é grande. Depois a gente pode até tomar outro café pra eu conversar mais aí com você, porque eu tive uns 2 tombos aí na minha vida e não levantei direito ainda, né? Mas eu quero apresentar vocês, posso? Primeiro, Claro. as coisas. Então, a doutora Fernanda Couto, eu tenho uma colinha aqui, tá? Quando eu preparo as minhas lives, eu faço uma cola das coisas que a gente acho que é legal a gente falar, queria apresentar vocês. A doutora Fernanda, ela é graduada em medicina pela Unifesp, né? Pela Escola Paulista de Medicina, tem residência de ginecologia e obstetrícia também pela Escola Paulista, tem título de especialista, né, em ginecologia e obstetrícia, especialização em medicina fetal pela Unifesp também, e é médica assistente, né, e preceptora aí, responsável pelo ambulatório de pré-natal, em idade materna avançada, lúpus, né, e outras reumatologias na gestação, reumatopatias na gestação. Isso, falei certinho. Deve ter um É, monte de outras coisas aí também, né? a gestação de alto risco. Gestação Várias de alto risco. ambulações. Perfeito. E aí agora eu vou apresentar ao lado dela, a parceiríssima dela, né, que é a doutora Tatiana, que está na sua primeira live, né? E vamos começar a fazer lives, doutora Tatiana. Então, a Tati também tem formação, né? Em medicina, especialização em ginecologia e obstetrícia pela Escola Paulista de Medicina, né? A EPM. E eu gosto muito de algumas coisas que a Tati tem que eu sempre admiro muito, né? Então, ela foi para Harvard fazer uma especialização em medicina de estilo de vida, estudou aqui, eu tava mexendo aí no teu currículo um pouco, Tati, então eu já gostei mais ainda, né? Algumas questões relacionadas à parentalidade no século atual. Então, acho que tem bastante coisa. A mãe da Laura, né? A Fê tem 2 filhos, né, Fê? Eu tenho duas filhas, Duas de filhas. E a Tati tá 19, gravidinha da segunda agora. É. então, 19 e 20 anos já. Ó lá. Então vamos ter bastante coisa para discutir aqui, né? Porque temos as Sim, bases, né? Então, assim,
foi engraçado que a Fernanda me perguntou assim, Aline, chegaram algumas dúvidas, né? Quando eu abri o box de perguntas, e na verdade não chegaram dúvidas, mas chegaram carinhas de espanto. Achei super interessante, gostei da provocação. E quando eu vou fazer alguma live que eu acho que o tema é relevante, assim, no sentido de que eu quero dar uma provocada, eu mando isso em geral para os meus pacientes, para um grupo de pacientes que eu tenho. E algumas delas olharam para mim e falaram assim, tipo, o que você tá crazy, tá louca? O que você vai falar de sexualidade, enfim, né? Então gostei, já era o que eu queria, que era provocar um pouco, né? E queria muito que vocês falassem um pouco sobre essas questões. Eu vi que vocês estavam presentes no curso recentemente, que eu vi que vocês fizeram uma postagem. Eu queria que vocês falassem um pouquinho desse curso também. Mas o que a gente vê muito é que as pessoas estranham da gente estar conversando um pouco isso sobre num consultório pediátrico. Já é uma coisa super estranha, que foi bem essa reação que chegou para mim. E conversando, inclusive, com algumas colegas que são as ginecologistas, obstetras que acompanham essas famílias depois, muitas vezes as pessoas se espantam quando a própria médica ou médico vão abordar esses temas, né? Posteriormente, quando a gente está embebido em toda a questão da maternidade, enfim. E a gente vê que aos poucos isso vai pesando na relação com o casal e no próprio afeto que os dois um dia tiveram e passam a não ter mais, e o quanto isso reflete nas crianças, né? Outro dia a gente estava conversando, né, das crianças que não veem, por exemplo, os pais tendo uma expressão de carinho, de abraço, de beijo, né? Porque estão tanto nessa correria e que a gente acaba esquecendo mesmo, né? Então, como é que é essa vivência para vocês, assim? Porque todo mundo me olha com aquela cara estranha quando eu pergunto, estão dando um beijo? Hoje eu atendi um casal que eu falei para eles assim, quando foi a última vez que vocês deram um beijo, um abraço? Os dois olharam assim, o bebê tinha 3 meses, devia ter uns 3 meses, assim, que eu acho que eles não se conectavam. Se vocês quiserem falar um pouquinho sobre esses aspectos. Quer começar? Eu acho que a sexualidade é super importante, né? Faz parte da nossa saúde, do nosso bem-estar, mas é um tema que muitas vezes acaba ficando de lado. Tanto que mesmo na nossa formação, na residência, mesmo tendo sido aqui na escola, não é um tema tão abordado. Né? Eu acabei conhecendo mais quando eu fiz o curso da Carol Ambrosini, que é do projeto Afrodite aqui da escola, e acabei até repetindo o curso agora na quarentena, de tanto que eu gostei. E é um momento muito bom para a gente falar já durante o pré-natal sobre isso, porque realmente depois que o bebê nasce, que vira essa confusão, essa tempestade toda, não é a primeira coisa que a paciente vai pensar em namorar, né? Então a gente tem abordado já durante o pré-natal para alinhar as expectativas do casal sobre a sexualidade na maternidade. E o que vocês costumam conversar, vocês que têm um pouco mais... Eu vejo que não é todo ginecologista obstetra que tem essa prática. Quando a gente vai estudar um pouco, por exemplo, a questão do pré-natal, né? Quando a gente vai conversar com os pais ou com os brasileiros, estava lendo um pouco o artigo essa semana, quando eles falam que eles entendem que existe uma importância do pré-natal, e todo mundo entende isso. Mas todos pensam no pré-natal como questões muito objetivas, do tipo exames em dia, ganhando peso adequadamente, os remédios que eu não posso tomar. Mas ninguém conversa sobre a questão de, por exemplo, como é que eu estou lidando com o meu corpo, que está gigante, como é que eu estou lidando com a questão da sexualidade com o meu marido, ou a minha própria, ou seja, né, a mulher é muito cíclica, né? Então, muitas vezes, aquela inibição da vontade mesmo, e depois disso, como é que isso funciona, né? Então, como é que vocês veem essas questões, assim, aparecendo? Bom, então vamos intercalar, fazer um jogral. Isso. Mas, assim, o que a gente vê, Aline, é muito variável a questão de libido em função da parte hormonal. No primeiro trimestre, tem gestante que fica com humor super lábil. Uma hora tá brava, outra hora tá triste. E, com sono, algumas vomitando, e não querem nem pensar em ter relação. Quando passa essa fase, dá uma melhorada e algumas têm um aumento de libido, assim, eu já ouvi relato no consultório de que o marido não estava dando conta. Eu já ouvi também algumas, não foi comigo não, tá? Mas eu já ouvi. E também tem outras que não, que não se sentem bem naquele corpo ali, parece que aquilo, olha, eu não faço parte disso, eu tô pesada, meu peito tá enorme.
Tem um filme que uma psicóloga aqui da Unifesp passa na aula, que ela fala de sexualidade pós-parto, que é uma comédia que a gestante ela tenta todas as posições ter relação e aí ela desiste quando ela vai por cima, ela fala assim, não, você tá vendo minha papada. Ela termina assim, nas outras posições doía, na última ela estava feia, ela se achava feia. Então, isso tem uma variação muito grande e uma coisa que eu estava conversando com a Tati que tem muito influência do como você vê sua sexualidade antes. Porque tem mulheres que têm alguns problemas já também anteriores à gestação e depois que entra nessa fase de tentativa de engravidar e tudo e engravida, parece que o objetivo foi alcançado, a gravidez. Não precisa mais transar. E aí parece que o transar não é uma coisa nem ligada ao afeto ou à libido, ou uma coisa que é para ser boa, uma coisa que, como a gente fala, ouve muito nos cursos de sexualidade, tem que ser uma coisa divertida, né? Boa na vida. Né? Então, mas tem mulheres que não enxergaram isso dessa forma. Depois que tem um filho, isso é uma bomba. Então, não é que o filho transformou tudo, já era ruim, e aquilo depois perdeu o sentido. Né? Então, a gente, quando pergunta se estão tendo relação, é mais porque acontece essa coisa de ter as fantasias de que vai fazer mal para o bebê, ou de que a mulher está se sentindo mal com o próprio corpo. Em algum momento, essa consulta acaba abordando o assunto. Se quiser falar, Tati, dos maridos, tem um problema dos maridos também. Eu acho que tem todo esse mito de que vai machucar o bebê, né? Que é uma coisa que, por mais que a gente explique, a gente mostra aqui no consultório, tem um modelinho, tudo, que não tem como ele chegar perto do bebê de jeito nenhum. Mas ainda é um medo muito frequente de que vai machucar, né? Uma crença popular. E você tem percebido assim que as mulheres seguem... como que é que se comportam hoje em dia? Essas mulheres estão falando mais sobre o assunto antes de engravidar, assim, durante a consulta, trabalhado essas expectativas, ou não tem chegado essa expectativa? Na hora que os problemas eles acabam aparecendo para vocês depois que já aconteceram, ou vocês tentam trabalhar isso já antes? Como é que tem aparecido isso aí para vocês? Quer ficar grávida, planeja o quartinho, planeja tudo, mas não pensa na parte emocional e no casal. É o que a gente vê, né, Tati? Eu acho que a gente tem que orientar que tem essa ideia que a quarentena, depois que nasceu o bebê, que vai ficar só 40 dias sem ter relação. E não, na verdade, tem aquele período de 3 meses depois que o bebê nasce, né? Lá do quarto trimestre, esterio gestação, que a mãe e o bebê ainda estão em simbiose, né? Ainda são vistos como um só. Então a mulher está completamente voltada para aquele bebê. Então, apesar de ter essa expectativa de que nasceu o bebê, meu corpo vai voltar, minha cabeça vai voltar, minha identidade vai voltar. E não volta tão rápido. Então, eu acho que se ela emenda os 9 meses da gestação sem ter relação, e aí vai ficar mais 3 meses, 1 ano sem ter, é um período um tanto além do planejado. Né? Então, eu gosto de abordar isso já durante as tentativas mesmo, antes do casal engravidar, que tem alguns que engravidam com sorte super rápido, mas tem alguns que ficam meses fazendo sexo com fins reprodutivos, que é muito mais chato do que fins recreativos. Então, a sexualidade já muda ali naquela tentativa de gravidez. Eu tenho uma impressão de que até as mulheres, hoje em dia, é muito difícil, até porque você vai perguntar, ela vai fazer o mestrado, o doutorado, na hora que ela terminar o doutorado, ela tem que engravidar até janeiro, aí tem os aplicativos que vão fazer ela avisar quando ela vai... ovular ou não. Então, acho que a sexualidade já se transforma nessa necessidade de controle já, né? Eu tenho atendido mulheres casadas que estão congelando o óvulo porque não há acordo para engravidar agora. Então, elas têm um planejamento de vida que eu sempre falo que isso não existe, porque você não sabe o que vai acontecer no meio. Né? Daqui até 5 anos, como é que eu vou estar? Como vai estar minha saúde? Se eu vou ter condições de ter, né? Não tem esse pensamento. Tem um planejamento tipo de planilha, e aí elas congelam o óvulo, mesmo casada, para tem um planejamento ali profissional, e enquanto X coisas não acontecerem, ela já tem o óvulo guardado. Só que a natureza não é assim, né?
Você não consegue planilhar tudo. Uhum. Uhum. Então, às vezes, não dá certo esses planos. E uma coisa que você comentou, Fernanda, essa questão, né, do humor, enfim, né? Uma das coisas também que vale a pena lembrar é que muitas vezes a gente acha que depressão pós-parto, por exemplo, é uma coisa que acontece só imediatamente após o parto, que é uma coisa que a gente sabe que não é só imediatamente. E uma outra questão também é uma depressão pós-parto também masculina, né? Que eu acho que é uma coisa que vocês puderem falar um pouquinho desses diagnósticos, que são super... a gente fala, né, mas os homens muitas vezes são subdiagnosticados também por uma sensação de quase que abandono da esposa, ou não, né? Você não ter atenção de uma mulher que está plenamente voltada, quase que psicoticamente voltada para o bebê, né? Nesse início aí. E se vocês pudessem falar um pouquinho dessas duas situações e como é que vocês fazem muito diagnóstico, como é que vocês monitoram isso, como é que vocês conduzem? A gente estava até conversando que a gente vai mudar um pouco a rotina, que geralmente a gente atende depois do parto em 7, 10 dias no consultório, aí ela voltava com 40 dias e aí meio que tinha alta do pré-natal. E hoje a gente está vendo a necessidade de fazer um acompanhamento mais próximo. Então a gente vai seguir aí pelo menos até o 3º, 4º mês com consultas mensais. Nossa, ótimo, adorei. Adorei. Então, é uma coisa que vai ajudar muito. E às vezes vale a pena também muitas vezes os pais acompanham muito, né, as consultas de pré-natal, mas depois a mulher já vai na primeira consulta pós-parto. Às vezes ele leva porque ela tá recém-operada ou não tá podendo dirigir, mas depois já não aparece mais, né? E é interessante, né, porque no consultório pediátrico, os homens passam a conseguir vir mais, depois do primeiro ano de vida já não vem mais, né? Mas eu acho que a gente acaba tendo uma possibilidade de trabalhar, porque as questões que saem um pouco do alcance de vocês, talvez, porque eles passam a vir mais com a gente intensamente no primeiro ano de vida a cada mês, e a gente não sabe muitas vezes manejar ou diagnosticar esse tipo de situação, né? Mas eu tenho acompanhado com uma certa frequência casais que têm se estranhado, assim, literalmente. Assim, interessante quando você faz essa provocação. E tem sido interessante, muitas vezes, quando tem a oportunidade de conhecer esse casal na gestação, vocês já identificar, eventualmente, alguns que potencialmente podem ter problemas depois que o bebê nasce, né? Não sei se vocês têm o hábito de encaminhar para o pediatra durante a gestação. Como é que vocês fazem esse link, assim, normalmente? Sempre. A gente sempre recomenda conhecer o pediatra antes do bebê nascer, né? E continua, mas vocês costumam ter alguma conversa depois, assim? É comum o pediatra, por exemplo, entrar em contato com vocês, pedir, ou ainda eu sinto um pouco que essa comunicação, às vezes, ela não acontece tão bem. Sim. Dependendo do profissional, acontece, mas não é todo que está tão aberto para a gente poder fazer um acompanhamento. Eu entendo muito um acompanhamento da família, é isso que eu acabo entendendo. Eu já tive também pediatra que me ligou para falar da mãe, que eu tinha visto com 40 dias. E depois não vi mais e ele achou um comportamento estranho na mãe. Ele ligou e eu abordei. Ele falou, olha, já falei para ela que ia falar com você e eu acho que ela aceitaria numa boa. E eu liguei e acabou, estava uma depressão pós-parto super grave, porque acaba perdendo a depressão pós-parto, ela é considerada pós-parto se ela aparece dentro do primeiro ano pós-parto. É um período grande, não é só fase de puerpério, ali aquele período dos 40 dias. Então, dentro de um ano pode acontecer. E as mulheres que já têm um antecedente de depressão ou que têm um relacionamento ruim, entendeu? Se o relacionamento já não tem parceria no período da gravidez, já é uma situação de que cada um vive por si e um não olha para o outro, no pós-parto isso vai intensificar. Então, o casal vai ficar mais longe ainda. E a mulher vai se sentir muito sozinha. E aí, isso tem uma chance de deflagrar a depressão. O blues puerperal, a gente fala muito para elas prestar atenção, né, nos primeiros 15 dias e ver se está ultrapassando os primeiros 15 dias, já acende uma luz amarela. E encaminha para profissional, né, para psicoterapia a princípio e depois para psiquiatra, se precisar. Então, eu acho que na verdade, os problemas do casal, tem gente que fala que vai ter filho para resolver o casamento, né? Os problemas do casal, eles viram uma coisa pequena. A 10ª potência. É multiplicado,
né? Exatamente. Então, o que estava ruim ali vai piorar. Então, tentar resolver antes. Ninguém dá atenção para isso, que no final das contas, aí passa um puerpério super turbulento. E aí, como que você vai falar de sexualidade no meio disso? Exatamente, né? Exatamente. Fala, Um outro Tati. projeto bem bacana é o do Dr. Felipe Favoretti, que é o pré-natal do papai. A gente tem encaminhado também os pais, a ideia é fazer um check-up clínico, que a maioria dos homens só vai no médico quando tem alguma doença, é importante para fazer prevenção. Então, a ideia é aproveitar esse momento do pré-natal, dos cuidados com a família, para olhar para a saúde do pai também, seja para exames laboratoriais, medir pressão, acompanhar peso, e ver essa parte psíquica também, né? Ele conversa bastante sobre a paternagem. É um projeto e é interessante porque muitas vezes o homem não tem essa permissão, né? Ele não tem essa permissão, né? A gente tem que modificar isso na nossa sociedade. Mas é cultural, né? É muito cultural. É muito cultural. A mulher faz 12 consultas e o homem nenhuma. Exatamente. E uma coisa que, assim, a gente, nesse começo, os artigos que saem de paternidade, tem poucos brasileiros, tem muitos artigos europeus, né? Os pais, o que acontece? Tem alguns relatos, assim, de depressão paterna em função da mãe não deixar ajudar. Então, a mãe não deixa o pai participar, não ajudar, né? Que não existe isso, é pai. Mas o pai participar, ele acaba assim, se ele vai dar banho, ele vai afogar o neném na banheira. Se ele vai comer, olha, ele tá fazendo... Ele não faz isso, não faz aquilo. Fica aquela podação. E aí ele vai se afastando, se afastando. O casal se afasta porque a gente fala também na sexualidade não é só transar, né? É ficar perto, vou, sei lá, deitar no seu colo para assistir alguma coisa, mesmo que vá dormir, mas ficar pertinho, né? Ficar perto, conversar, uma aproximação. E aí isso o casal começa a se afastar. Então, o homem se sente inútil na paternagem, ele acha que tudo que ele faz não serve. E a mulher vai cortando, eles vão se afastando e nisso acaba o relacionamento fica muito ruim e aí o resto vai por água abaixo. E aí pode comprometer bastante o vínculo do pai com a criança. Isso, exatamente. Isso é uma das coisas que eu ia comentar com vocês, que a gente sente isso acontecer. Eu tô lembrando aqui você falando, essa semana, na terça-feira, eu fiz uma live com o Armando Ribeiro, que é um psicólogo, e a gente falou um pouquinho sobre autocuidado, né? Que acho que tem tudo a ver com o que vocês estão falando. E ele falou ao longo da live uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com o tema que a gente está abordando, que é você... a gente acha que autocuidado é simplesmente fazer mindfulness e muitas vezes é você se permitir ser cuidado e você cuidar do outro, né? Então, por isso que me causa estranheza, muitas vezes, eu me coloco nessa situação também, quando eu falo para um casal, vocês estão dando um abraço? Como é que tá essa coisa, né? Então, o que acontece? É todo um trabalho, né, de afetividade que vai se mantendo, que nem você colocou, né? Então, por exemplo, deitar no colo junto e assistir uma TV, nem que seja para você dormir, né? Perguntar como é que o outro tá, enfim, não é o sexo em si que a gente tá querendo dizer, é todo um cuidado, um autocuidado e um cuidado do outro também, que tem que acontecer sempre, né? Mas o que eu vejo muito é que entra numa coisa muito mecânica de você querer, a gente quer bater as metas, né? Então a gente tem os objetivos. Então, quando você tá namorando, tá tudo ótimo. A partir do momento que a gente coloca na cabeça que quer fazer, que quer engravidar, tudo passa a ser uma coisa extremamente mecânica. Então os casais acabam se afastando muito, né? E aí a gente fica, depois que o bebê nasce, se foi um parto normal, se amamentou exclusivo. Eu brinco que o checklist da pediatria, muitas vezes, dificilmente eu vejo um checklist daquele não ganhou peso, não, ruim. Tudo tá bem. As custas de um casal estrupiado e muitas vezes muito distanciado. E eu brinco no consultório que eu falo que o casal que tem sintonia é um casal que sobrevive ao primeiro ano de vida de um bebê. Porque quem acha que a criança aproxima nunca teve filho, né? Realmente. Então, realmente é um trabalho tão preventivo, né? Que a gente precisa fazer. Acho que isso que você falou é uma das coisas mais importantes, né? Porque se a gente acha que vai começar a fazer essa live falando sobre o sexo em si, isso acaba sendo uma consequência das ações diárias, né? Que a gente precisa ter de cuidar do outro, né? Fala, Tati. Tanto que uma das perguntas que a gente recebe bastante é sobre o uso de laser
ou cremes vaginais para ajudar no ressecamento vaginal, né? Que por conta da alteração hormonal diminui mesmo a lubrificação. Quando amamenta. Sim. Então eu acho que parece uma solução tão imediatista, tão simplista. Ah, não, você vai usar esse creme e vai transar muito. E não, na verdade, quando vem essa pergunta, tem que vir todo esse papo de como que tá a sintonia do casal para daí se desembocar numa relação propriamente dita, né? E as mulheres estão se cobrando muito e sofrendo porque estão sem libido. Sim. Então, essa linda, maravilhosa, é assim, a média de tempo para você recuperar o corpo, de você olhar e falar, não tá mais com carinha de puérpera, em torno de 6 meses. Então, não é imediato. Isso não é assim, tipo, eu não esqueço da cena que quando eu cheguei em casa depois do meu primeiro filho, eu tive um parto normal. E ganhei pouco peso, foi super bem. Tudo checklist feito ali, né? Gente, eu olhava, eu falava, gente, tem uma criança na minha barriga. Eu olhava e não me reconhecia naquele corpo, né? Um negócio... Você parece que tem 2 bexigas no peito, é um negócio assim... E depois você para de amamentar, que o peito... É uma coisa assim, você se reencontrar literalmente. Você falou isso, Tati, eu lembrei de um meme, de um filme, que acho que as mulheres são de Marte, os homens são de Vênus, nem sei direito. Tem uma cena ótima. A Mônica Martelli, né? É maravilhosa. E que ela fala sempre dessa empatia, né, Tati, que você tá colocando, né? Então é simplesmente assim, 40 dias, ó, você tá liberada. E aí chega pra ela e fala, você tá liberada. Fala, liberada pra quê? Pra ter relação sexual. Ela fala, como esse cara consegue pensar nisso, né? Ela acha que tá colocando muito do lado da mulher, mas o homem também, né? O cara nem reconhece mais a mulher, enfim. Tudo bem que a mulher tem uma ciclicidade, que o homem é mais constante, né? Do ponto de vista de desejo. Talvez se quiserem falar um pouco mais disso. Mas ainda assim, é quase que um estranho e uma situação que você fala, pô, simplesmente 40 dias acabou. Não, tem todo um contexto, né? Então, essa cena é ótima, assim, quem nunca viu tem que ver, porque é impressionante. Esses episódios todos dela, do parto dela até o final, é ótimo. É uma coisa bem real. Teve uma consultoria muito boa dessa série. É muito interessante. Eu não sei se a Tati quer falar do desejo que com o homem e com a mulher é bem diferente. Eu acho que se você puder comentar. Eu acho que tem um mito muito grande do desejo espontâneo, né? De achar que libido é igual fome, que a gente vai deitar às 11 da noite, tá morrendo de fome, quando não levanta a comer não consegue dormir. Acha que é isso, o dia inteiro você vai trocar fralda, amamentar, cuidar da casa, resolver outras pendências e vai deitar e a libido vai aparecer. Né? Então a gente sabe que hoje não, que tem outra coisa que chama desejo responsivo, que não é transar sem vontade, mas é sim, a hora que chega aquele momento, conforme vão começando as coisas, você vai respondendo e as coisas vão fluindo. Então, isso de ter o desejo espontâneo e responsivo é uma coisa que confunde muito a cabeça das mulheres. Que sempre tem que ser espontâneo. Não, isso é coisa de começo de relacionamento, paixão, com relacionamentos mais longos, né? E principalmente com filhos, o que rola mais é o desejo responsivo. Isso não é nenhuma disfunção. Né? Então, você não viver louca, cheia de libido, né? Me dá um gel de testosterona para resolver isso, porque eu preciso ter mais libido. Não é uma coisa anormal, né? É só uma... Eu acho bem importante você ter falado isso, porque acho que é uma impressão que... Elas falam, gente, eu não tenho vontade, né? Mas não é que não vai acontecer, né? Na verdade, fica esperando aquela vontade aparecer e, na verdade, não tem nada de errado. E mulher não é assim. Então, a gente não é assim. A gente, assim, mulher é assim é aquilo que a Tati falou, os primeiros 6 meses de relacionamento. A gente precisa são maravilhosos, né? Mas também, né? Saudade, né? As preliminares vão começar, na verdade, quando ele lava a louça, né? Tudo. Sim, já começa daí, né? Você tá vendo que dá bebê super bem, aí dá... Isso é melhor que testosterona. Sim, tá dividindo as coisas da casa, porque assim, eu brinco em casa, eu falo o seguinte, é que é uma república, todo mundo tá participando. Porque é isso, tá todo mundo morando na mesma casa. Por que a mulher tem que... A coisa da carga mental, você tem que fazer lista de compra, tem que fazer a compra, tem que elaborar o cardápio, tem que fazer... Não tem isso. Se o cara realmente não é uma pessoa participativa, ele tá lá só achando, eu sou o rei da floresta,
Aí não funciona. Porque aquele cara que tá mergulhado mesmo nesses primeiros meses, nesse primeiro Ele tá momento, cansado. não tá mais no botão liga e desliga da libido. Exato, Ele exatamente. também tá em outro momento mais slow e vai ver que as coisas vão fluindo depois. Não, Tati, a gente recebe os pais aqui com olheira igual da mãe. Antes, Aline, ó, uns 10 anos atrás, eu ouvi muito de marido assim: ai, doutora, quando a fulana vai voltar ao normal? Quando minha mulher vai voltar ao normal? Nossa, eu ficava muito brava. Eu ainda ouço isso em alguns momentos, ainda ouço. Não, mas é péssimo, é sinal que o cara ele tem que pensar um pouco no lado dele. O que será que eu estou fazendo para ela ficar tão nervosa? Alguma coisa estou fazendo. Ela pode Ou não tá fazendo, né? Ou eu não estou fazendo nada, né? Ou essa pessoa está muito nervosa porque ela está angustiada com alguma coisa da mudança de vida que ela teve. Então ela precisa se cuidar, tratar, fazer psicoterapia, sei lá, tem que procurar ajuda. Mas tem alguma coisa errada. E o casal começa a distanciar e eles começam a fazer brincadeirinhas grossas, tipo essa. Numa consulta, falar quando minha mulher foi abduzida por um ET, a minha mulher foi embora do disco voador, não sei o quê. Eles fazem essas piadas. Hoje a gente ouve bem menos. Porque eu acho que eles estão mais conscientes do papel deles, de pai, né? E tem evoluído bastante, né? Isso tá sendo. Tem esperança. Agora, uma coisa que eu acho também bastante interessante é que a mulher hoje, ela tem muitos papéis, né? Durante a vida dela. Então, ela é mãe, é filha, ela é profissional, enfim, ela faz... E amante também, né? Ela, né, tem... E é interessante que quando você não tem, você tem que anular um desses papéis, seja do ponto de vista profissional, que seja, você acaba não conseguindo viver as outras plenamente, né? Então, eu vejo muito aquelas mulheres que falam que se sentem frustradas porque tinham mais prazer quando estavam trabalhando e não estão podendo trabalhar, ou então porque estão tendo que assumir muito a questão da amamentação, é uma dedicação muito grande, enfim. Então, elas têm dificuldade de lidar com mais esse papel. Que foi, vocês viram? O quê? Travou aí? Travou rapidinho. Não, e ela tem dificuldade de lidar com esse papel de assim, ela é uma super executiva ou é uma pessoa que tem... E agora vira a Virgem Maria. E aí, de repente, ela para e ela tem que ser mãe exclusivamente no primeiro mês, enfim, né? Então, como é difícil, e quando você não tem uma participação, né? Que é muito colocado isso sobre as costas da mulher, né? Principalmente nos primeiros meses, como é difícil você elaborar as outras partes também que são importantes, né? Sim, e porque eu acho que algumas mulheres também têm essa expectativa de que vão voltar ao normal, como se ter filho fosse mais um cheque, mais uma aquisição, como ter feito mestrado, como ter conhecido tantos países, tive o filho, segue a vida normal. E não, né? É uma mudança que não tem volta da sua identidade, da sua cabeça, das suas prioridades, do seu corpo, né? Porque muitas vezes o corpo pode até voltar ao peso que era, mas o quadril pode ficar mais largo, olfato e paladar podem mudar, número do sapato muda às vezes, né? Então, é difícil você se reconhecer nesse seu novo papel, né? Isso engloba essa volta para o mercado de trabalho, que a gente vai trabalhar feliz porque está no trabalho voltando a fazer o que fazia antes, mas com culpa porque o filho ficou em casa. Então, apesar de ser muito frequente esses dilemas em relação à sexualidade, entender que tem alguns pratinhos para a gente equilibrar e que alguns são prioridades naquele momento. Os primeiros meses são voltados para o bebê. Depois, tem muitas mulheres que reclamam que a sexualidade piora, né? Talvez potencializando os problemas que já tinha. Como também tem muitas mulheres que falam que melhora a parte da sexualidade muito, porque são aqueles parceiros que elas passaram a admirar mais ainda como pai do filho dela, e não só o namorado, o marido que ela tinha antes. Aquele cara que assume mesmo a vida do casal e do pai e tudo. Muitas mulheres ficam muito felizes e até realmente se aproximam. Alinhar essas expectativas é uma coisa bem importante nesse sentido. Da minha parte, muitas vezes eu falo, olha, amamentar não é tão fácil assim, né? Dói, né? Essas coisas assim. Ninguém está preparado, por exemplo, para dar conta do outro que ficou a noite inteira acordada com a criança, enfim, né? Então, acho que essa coisa que você citou, Tati, de alinhar a expectativa,
Acho que, assim, eu acho é uma situação difícil para o médico, mas eu vejo como uma função mesmo, a gente conversar sobre isso, né? Você jogar limpo sobre isso, né? Acho que faz parte, né? Porque senão é aquela coisa, mais uma vez a gente romantizando uma situação e que a realidade não é simples, né? Ela é dura com a gente, né? Travou de novo? Um pouquinho, é. Não, eu tô falando que é uma situação que eu me coloco, é uma certa dificuldade que eu tenho quando eu falo para eles, olha, eu vou falar a real, assim, porque muitas vezes você vai falar assim, olha, amamentar dói, é complicado ficar acordando de madrugada, tal, e às vezes eles passam liso e falam, nossa, não foi nada disso. Parece que você tá querendo colocar alguma coisa do tipo, nossa, vai ser ruim. Mas ao mesmo tempo, eu me sinto responsável por tentar alinhar essa expectativa. E eu acho que vocês também, como tratam muito da saúde da mulher, essa questão da sexualidade está muito atrelada a isso, eu vejo de fundamental importância você alinhar essa expectativa, não só durante a gestação, mas até antes disso e depois da maternidade também, né? Porque senão a gente romantiza muito, né? Toda essa situação. E, Aline, a coisa da romantização excessiva do parto também é uma coisa mais atual, que é a coisa que o parto tem que ser normal a qualquer custo, ou que eu tenho que sair de lá assim, assado. Tipo, vamos dizer, você faz uma história na cabeça da coisa perfeita. A experiência que fica para a pessoa do parto, que às vezes não é o real, que aconteceu real, né? Mas a experiência que ficou na cabeça da pessoa ali vai levar, ela também pode ajudar a levar para uma situação de depressiva, assim, depois. Foi tudo ruim, eu tentei amamentar e não consegui, eu fracassei nisso, o neném não nasceu via abaixo, eu queria parto normal e não deu, eu queria tal coisa. Tem histórias que a gente escuta que às vezes quando termina a história que a paciente contou, eu não entendi onde que está o problema. Na verdade, foi o que ela fantasiou que seria. E aí, quando aquilo não aconteceu, acabou. Tanto que teve um casal um dia que um falou pro outro que o parto que a mulher estava não era o mesmo que o marido estava. Nossa, olha isso, gente. Interessante. Então, assim, porque ela não estava bem. Então, não tem nada a ver com o parto, né? Então, eu acho bem importante isso. E a gente, como profissional de saúde, a gente não pode ser quadrado a ponto de olhar o que a gente tem que saber enxergar esse outro lado, né? Porque senão você vai encher a pessoa de medicação, você vai dar remédio para secura vaginal, remédio para isso, para aquilo, tô com insônia, você dá remédio. E aí o problema em si, você não está tratando a pessoa. Você está tratando um sintoma. Está pondo sol com a peneira. E é engraçado, na pediatria isso é tão verdade, porque às vezes a gente vem com uma queixa da criança e aí se você não olha bem para essa família, para o que está acontecendo, você acaba não conseguindo identificar muito isso. Minha impressão em toda essa história é que existe um excesso de informação muito técnica e pouca preocupação em se conectar um com o outro, né? Então, se conectar com o momento do parto, se conectar com o marido para que o sexo seja mais agradável, inclusive até a gravidez seja mais... É muito comum, né? A gente ver pessoas que estão muito dificuldade de engravidar, engravidam a primeira vez, depois engravidam super fácil a segunda. Então, como essa conexão ela acontece, como a cabeça da gente é capaz de modificar muito os acontecimentos, né? Então, essa coisa da gente ter um excesso de informação técnica, do tipo, quero voltar a ter a minha vida com meu parceiro, então eu vou atrás de um gel de testosterona, eu vou atrás do implante lá como é que é? Aquele implante de testosterona que fala, chip da beleza, e que aí o pessoal fica... Então, assim, é só você jogar no Google, né? Só que dá trabalho, né? Você se conectar com o outro, né? Você cuidar do outro, você... É muito mais simples, muitas vezes, e acho que vocês falam de umas coisas que realmente são interessantes, porque a minha dúvida é se a gente, como... do consultório, consegue reverter essas situações ou se isso já é uma coisa de uma vivência muito anterior das pessoas, né? Ou seja, elas já vêm com essas experiências em relação ao corpo, com essa expectativa em relação ao outro, né? Ao homem ou à mulher. Isso é uma história de vida, né? Criações diferentes. Tem muita coisa que envolve a sexualidade. Se você pensar desde que essa mulher ou esse homem, como foram os primeiros contatos com a sexualidade, como eles aprenderam isso, aquelas pessoas que são muito rígidas, com uma criação muito rígida, por exemplo, que o sexo era pecado até que casasse. E aí depois ela não faz, ela
transa para ter filho. Então ela não sabe, não tem prazer naquilo e não vai ter depois da gestação também. E às vezes para essas pessoas também não vai ser um problema, né? Porque não existia aquela conexão no sentido de ter o prazer de ser alguma coisa que faz bem pra gente, na verdade. Mas né? sabe quando é o problema, né? Que a gente vê bastante em curso de sexualidade. O problema é quando não tem a mesma intensidade de desejo de um e do outro. Quando os dois são, mais ou menos. Panela. Um tá muito afim, mas o outro também nunca gostou muito. Tá tudo certo, vai em frente. Não vai mexer com a libido de uma pessoa se a outra, para os dois, tá ótimo daquele jeito. Né? Agora, quando tem o que a gente vê de queixas, às vezes são casais também, são homens que quer transar todo dia, tipo, quer bater ponto, né? Quer todo dia e acha que aquilo lá é uma obrigação. Normal. Eu não sei se a conversa entre eles se rola esse tipo de coisa, sabe? Dessa coisa que eles acham que é normal isso. Porque eu já ouvi também aqui, o marido falar assim, fulano, que era um casal em comum que eu atendia, fulano falou que era super fácil, que tirou de letra essa fase. Aí a mulher falou assim, sim, porque ela amamentava, a babá ficava lá pondo o bebê para rotar e ele dormia. Exatamente. Não tem como ser fácil. E ali, outra coisa que a Tati falou, da coisa da mãe, da Virgem Maria, daquela imagem santificada, se você fica só nessa vibe e olhando pro neném, só falando de fralda e mamadeira, e quando você encontra o marido, você fala da empregada, da babá, da fralda, da mamadeira, não vai descer o santo da libido, não vai. Ai, gente, como é difícil. Meu Deus do céu, socorro. É difícil, mas conversando tudo dá certo. Conversando tudo se ajeita. Conversa. E a mulher vai retomando, né, essa coisa de olhar para ela mesmo. O que eu gosto de fazer? Sei lá, fazer nada no horário que ela teria 1 minuto de sossego para ela. Eu brinquei com o Armando essa semana na live, que uma coisa que eu tenho tentado provocar os casais que vão comigo na gestação é pedir para que eles façam uma lista de coisas que eles gostam de fazer juntos, sem o bebê, sozinhos, né? Vai cada um para um canto. Eu falo assim, faça uma lista de coisas que vocês gostam de fazer sem o bebê, que não nasceu ainda, e o que vocês gostam de fazer sozinhos, né? E relembrar de coisas que vocês já gostavam de fazer, que às vezes, né? Então, sair sozinho com os amigos, viajar com os amigos. E aí a gente coloca o sexo também, né? E aí é interessante, é muito interessante, assim, porque as pessoas olham assim, eu falo, então aí, às vezes, no meio do furacão, lá com 3, 4 meses, a gente resgata essas listas de vez em quando, né? E como a amnésia acontece, né? Como eles esquecem de tudo que eles escreveram. Tem alguns que guardam, assim, é bem interessante, assim, porque parece que eles não se reconhecem mais, né? Mas é exatamente o que você falou, Fê. Quando existe uma conexão anterior e uma conversa, por mais que por um tempo parece que você vibra em sintonias diferentes até que consigam se reconectar, é muito mais fácil de você conseguir restabelecer o diálogo e que volte uma saúde sexual mais ativa quando existe um respeito, quando existe um diálogo e quando existe uma comunicação mínima. Mas precisa existir, é um trabalho que tem que acontecer. Porque eu acho muito triste que a gente fale que a maternidade acabou com tudo isso. Na verdade, é uma coisa muito anterior, né? Não é maternidade. Não pode pôr a culpa dos filhos, isso, né? Ficar igual vai ser difícil. Pode ficar pior e pode ficar melhor. Então é isso. E que dicas vocês dariam para as pessoas que ainda não têm filhos e as que estão vivendo agora o primeiro filho, vai? Porque o segundo a gente tropeça e aí a gente pegou, vai, o terceiro nem sei mais, né? Se vocês pudessem dar alguma sugestão, eu digo, nessa questão do conhecimento do outro, enfim, tá dando... Tá travando. Conversar é a chave de tudo. Diálogo antes do bebê nascer, alinhar as expectativas, conversar de verdade com pessoas que passaram por isso, né? Para ver experiências, né? Porque senão quando a gente fica só olhando na internet, tudo lindo, tudo maravilhoso, dá a impressão que as coisas vão voltar ao normal. E não vão, né? Eu falo que às vezes essa questão a gente está fazendo rede social, né? Então eu falo que o unfollow, né? Que você não parar de seguir determinados perfis que mostram a maternidade, ou enfim,
é saudável, né? Para você parar de seguir uma coisa que é uma utopia, muitas vezes vai ajudar, né? E eu acho interessante que às vezes a gente realmente provoque um pouco, porque é meio complicado você conversar com alguém que acabou de ter um filho, que ele vai te passar uma experiência, enfim. Mas é bom ouvir também isso, né? Porque a gente fica muito atrás do enxoval, aquela coisa toda. Eu ouvi um pouco. Mas ali, uma coisa que eu ouço bastante, que assim, de pessoas que estão tendo filho, estão grávidas ainda, e a amiga, uma amiga muito próxima, tá com um bebê recém-nascido, ela fala, ai, ela tá assim, mas ela é exagerada, mas ela não sei o quê, comigo vai ser diferente. Pode até ser diferente, mas você também vai ficar cansado. Então, assim, não deixa para organizar a casa e organizar, alinhar com o parceiro as coisas que vocês vão deixar, mesmo a organização da casa, coisas que estressam, que depois vai estressar, não vai ser diferente da minha, vai estressar. Uma coisa que eu acho muito legal, que eu vejo alguns casais que eles fazem combinados, assim, que eles estão super juntos, tipo, eles já sabem que a mãe de um ou a mãe do outro é muito invasiva. Aí eles se juntam, eles falam determinada coisa, sabe? Para não dar encrenca depois. Para dar aquele aviso ali, aquela palavra secreta. As coisas, porque assim, o que eu vejo, às vezes tem alguns casais que assim, vira aquela rixa, aquela sogra ou a mãe que é invasiva, o outro fica dando indireta, ao invés dos dois conversarem, alinharem e falarem, vamos combinar de falar tal coisa para ela? Vamos combinar de não ter visita, não vir ninguém até tal dia. E aí, às vezes, eles começam as brigas já nesse momento, porque esse casal não conversou ao longo da gestação. Não se formou como um time, como uma equipe só. Exatamente. É um querendo dobrar a vontade do outro o tempo todo. Então, eles ficam fazendo queda de braço. Então, isso nunca dá certo. Nunca dá certo. Eu acho que é isso que dá. E falar sobre o assunto com o parceiro e quando não se sente à vontade, acho que é importante colocar, né? Acho que às vezes a gente tem meio medo de explorar um pouco isso, né? Ou quando você não se sente à vontade com determinada situação, enfim. E acho que isso que você colocou também é importante, né? Eu volto a falar, a gente está muito preocupado com questões muito técnicas do pré-natal e da maternidade, pouco preocupado como dar conta. E aí isso tudo, acreditem, vai ter o maior impacto sobre a questão da sexualidade, que no caso é o tema, mas também entre outras coisas que vão constituir uma saúde completa, vamos dizer assim, né? Então, em tudo, né? Então, falar sobre quem vai ser a rede de apoio, né? Porque senão você chega exaurido ao final do dia. Quer dizer, como é que a gente vai dar conta de permitir se estimular com alguma coisa que não a própria cama, pelo amor de Deus, né? Então, ter uma rede de apoio pensada, como é que a gente vai lidar com as dificuldades, né? Falar sobre isso é importante, né? Só que se tem casal que nunca conversa sobre sexo, não é hora que você tá com a privação de sono, com o peito cheio de leite, que você vai ter uma conversa saudável sobre isso. Exatamente. Às vezes a conversa é só assim, o marido falando pra ela, e aí, nunca mais nós vamos transar? E aí? Nunca... É isso que elas trazem pra gente. Aí essa abordagem não vai dar vontade na mulher de transar, né? E uma última pergunta, que a gente está acabando aqui, o nosso tempo, vamos cair daqui a pouco. As mulheres têm referido essas coisas na frente dos homens, assim, durante a consulta? Existe esse tipo de conversa, essa queixa, assim? Muito difícil. Junto com o médico, não aparece? Quando elas estão com o marido, é muito difícil falarem sobre. Várias saem de dentro da consulta e me mandam mensagem. Então. Né? E aí vira uma outra consulta no telefone depois. Ou porque o marido, quando a mulher fica grávida, não quer mais encostar nela. Existem umas fantasias na cabeça do homem em relação à grávida 1. Ou porque ela quer saber, quer que eu fale que não pode transar no primeiro trimestre. Isso. Quer que você autorize ela a dar uma fugida, escapada, porque ela não tá afim. Não quer dizer que mas falando em questões técnicas, Aline, uma coisa que é importante também, acontece muito, é quando dá os 40 dias, que teoricamente estaria liberado, mas a gente sabe que vai demorar mais, a gente conversa sobre contracepção. E tem muita mulher que fala, não preciso de nada não, porque eu não vou transar mesmo. Vai ficar grávida. Vai ficar grávida na sequência. Eu tenho alguns casos no consultório. 27% de gravidez, amamentando exclusivo, sem 27%? Meu Deus do céu, socorro. Então, assim, mesmo que você acha que vai demorar para voltar a rolar, tem que pensar em contracepção, porque se você for esperar, tá com libido, tá descansada, o bebê tá dormindo, e for procurar a camisinha...
Eu tinha um marido contou uma vez na consulta aqui que a mulher ela não usava direito a pílula, né? Então ele deixava a camisinha até dentro da raquete de tênis. Deixava na cômoda do bebê, em todos os lugares. Deixava em qualquer canto que desse para usar. Diz que a hora que der, que a hora que eles tinham um minuto de sossego, que acontecia, onde tivesse que acontecer, tinha um preservativo, porque ela não tomava direito, ela queria mais, né? Entendi. Bom, então, já que tá para terminar, resumindo, conversar muito e saber que é normal, que vão ter alguns meses de baixa, mas depois que isso estiver passando, trabalhar a erotização do casal de novo, né? Não achar que a libido surge igual fome. E uma coisa, né, Tati? Quanto menos faz, menos quer fazer. Quanto menos transa, menos quer transar. Quanto mais transa, mais vontade também dá. para disso do desejo responsivo, que dá sim para começar ali na brincadeira. Em 15 minutos dá para resolver muita coisa. E vamos que vamos. Essa parte eu adorei, que esse negócio que não vai brotar do chão me deu uma paz interior, assim, que foi maravilhosa. Tem esse mito, né? Que tem que ser igual a paixão adolescente, que quer transar toda hora. Mas você fica esperando, fala, meu, que hora que vai aparecer, meu Deus do céu? Tomar banho de testosterona e nada, porque o órgão sexual tá aqui dentro, né? Cérebro. Exatamente, exatamente. Da mulher. Olha, da mulher, exatamente. Gente, eu adorei. Eu vou querer um almoço, tá? Porque eu preciso discutir mais algumas coisas com vocês. Mas depois daquele almoço, nossa, minha vida está outra. Olha como eu tô ótima. Minha pele é essa aqui mesmo. Ótima. Tati. Essa cutis é minha e esses cílios também são meus, porque eu paguei por isso. Aline, eu acho que é importante você ver os casais com os bebês, de falar para eles que o sexo não é só penetração. É estar perto, é conversar, carinho, abraço, beijo. Sim. Fazer isso bem antes. E não tem problema se tiver super cansado, morto. Não tem problema. É uma fase, vai passar. Uhum. Eu tenho provocado bastante, vou provocar mais, prometo. Eu me sinto bem, acho que é muito importante, assim. E não canso de dizer que são coisas que a gente tem que trabalhar todo o conteúdo. Não adianta trabalhar só a criança, não adianta trabalhar só a mulher, né? É um trabalho muito maior, mas que eu sou apaixonada. Adorei a conversa. Obrigada, viu, por tudo. E você vai depois eu vou querer fazer outra live, tá, Tati? Aline, você vai estar fazendo muito bem para as crianças, conversando com os casais, você pode ter certeza. Eu vou até aproveitar esses 5 minutinhos e citar um caso recente agora, dessa semana, né? Que uma família veio para mim dizendo que eles estavam preocupados porque a filha de 6 anos e o filho, eles estavam abraçando um ao outro e beijando, dizendo que eles estavam namorando, né? E aí, o que estava acontecendo? A mãe se separou do pai e ela começou a namorar, né? E ela fala, Aline, eu não fico me agarrando, nada, mas existe um carinho. E aí, a gente ficou refletindo um pouco e aí ela falou assim, ela se deu conta de que ela não fazia isso na frente do pai da criança, né? Eles já não tinham uma conexão, então ela não via o pai e a mãe dela se abraçarem, se beijarem. Não era normal ela ver essa troca de carinho, né? E ela estava vendo que agora estava acontecendo. Então, a criança estava meio elaborando um pouco isso, né? Então, foi um caso dessa semana, inclusive, assim, que a gente discutiu um pouquinho e refletiu um pouco. E, assim, fico feliz que ela tenha tomado o rumo ali, que seja feliz. Mas seria tão importante que a gente conseguisse fazer isso, né? Bem os nossos pais felizes, né? Acho importante a gente ter aquele momento que a criança vai ter que esperar um pouco, porque os pais vão sair para jantar, vão ficar juntos, né? A gente tem um espaço para o casal. Outro caso dessa semana também foi bem interessante. A mãe de uma criança, uma menina tem 3 anos e outra 1 ano e 6 meses. Ela chegou magérrima no consultório, assim, cansada. E ela falava assim, eu não aguento mais. Eu preciso ter um pouco de vida de adulto, ela falou pra mim. Porque ela tá muito às custas das crianças por 7 meses, né? Agora tá um pouco mais de ajuda, enfim. E aí ela trabalha numa multinacional que tem uma sede em Londres. E ela começa a trabalhar muito cedo. Então, a ideia que ela teve foi... eu vou começar a trabalhar mais cedo para tirar 1 hora, tipo, das 3 às 5 para ficar com as meninas, para depois conseguir ficar um pouco. Eu falei assim, não, você vai parar das 3 às 5 para você fazer alguma coisa para você e com o teu marido, que é uma coisa que há 7 meses você não sabe, né? Engraçado como a gente não se permite, não se lembra muito
dessas questões, assim, e as crianças não reconhecem mais os pais com essa afetividade, assim, né? A gente tá muito prático. Sim. A gente tem que dar conta do homeschooling, tem que dar conta da criança, a gente tem que dar conta de brincar, mas esquece dessas coisas que ela Aí depois vai afetar a sexualidade dos filhos. Exatamente, exatamente. Então tá tudo relacionadíssimo. Obrigada, viu? Adorei. Obrigada a Vai ficar você. gravada aqui. Depois eu Obrigada. mando pra vocês. Um beijo. Olha, Beijo. Tati arrasou. Obrigada, viu? Obrigada. Tchau. Beijo, tchau.